Olá, tudo bem? Hoje eu tenho um tema um pouco diferente daqueles que estão no meu canal, embora eu acredite que possa ser interessante ao mesmo público, ou seja, aos estudantes, professores, gestores e demais profissionais da educação. Hoje eu estou aqui para falar sobre o TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. No Brasil, há algumas leis recentes que orientam as escolas e o poder público, de uma maneira geral, que esse tema deve ser abordado para maior inclusão e atendimento adequado a estudantes com TDAH, estudantes com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Inclusive, bem recentemente, em 20 de julho de 2022, foi sancionada uma lei que define a Semana Nacional de Conscientização sobre o TDAH, que deve ser realizada em todo o ano a partir de 1º de agosto. Então as informações que eu trago nesse vídeo podem ser interessantes a profissionais da educação, professores, gestores, para uma primeira abordagem sobre o tema nas escolas. E as escolas também podem enviar esse vídeo aos pais de alunos, nos grupos de pais de WhatsApp, por exemplo, numa tentativa de estabelecer um diálogo com os pais sobre esse transtorno que afeta e pode causar prejuízos no desempenho acadêmico dos estudantes. E principalmente são os pais de alunos responsáveis que eu acredito que possam ser o público-alvo mais interessante para esse tipo de conteúdo. E se você, que é pai, que é mãe, responsável de aluno, e permaneceu no vídeo até aqui, decidiu assistir até o final, a primeira pergunta que eu posso lhe fazer é: por que você está aqui? Você é o pai ou a mãe de uma criança com TDAH? Isto é, já foi ao médico, já recebeu o diagnóstico, já está em tratamento e talvez você ainda não informou a escola sobre a condição do seu filho ou da sua filha. Ou talvez já informou, já conversou com o diretor, com a diretora da escola, você já levou até a instituição um laudo médico, por exemplo. Ok, então interessante você estar aqui nesse vídeo para conhecer talvez um pouco mais sobre o transtorno que você tem em casa e para saber também qual é o papel da escola ou que tipo de atendimento a escola poderá fazer a partir de novas leis que estão surgindo. Outro público de pais e alunos que a gente pode ter por aqui é também daqueles que estão em dúvida com a suspeita de que o filho ou a filha seja TDAH. Ou seja, na casa talvez já estejam ocorrendo alguns conflitos porque a criança se distrai muito, parece que não está escutando o pai e a mãe quando fala ou quando chama, sempre parece se esquecer de compromissos ou de combinados, deixa tudo desorganizado, começa as tarefas e não termina. Os pais percebem também dificuldades do filho na escola, com a aprendizagem, os professores se queixam de desatenção, então o pai e a mãe ali em casa já tem essa suspeita, algum parente, amigo ou vizinho falou talvez, e se seu filho, sua filha tem TDAH, será? Então se você tem essas suspeitas, interessante a gente ter aqui esse bate-papo para você conhecer melhor os sintomas, como é o quadro da criança ou do adolescente TDAH e confirmando as suas suspeitas, você procurar, por exemplo, ajuda médica para verificar se o diagnóstico vai confirmar a existência do TDAH. Você também pode ser talvez um adulto com TDAH. Você é um adulto, pai ou mãe de criança, ou professor, ou funcionário, gestor de escola, e é ou suspeita ser TDAH. Então vamos conhecer aqui quais são os sintomas, como isso afeta a vida das pessoas, e esses esclarecimentos podem contribuir para você decidir se procura ou não ajuda médica. E também podem ser vocês aqui, que chegaram nesse vídeo, profissionais da educação, pais de alunos interessados em saber mais sobre o assunto. Vamos começar pela definição oficial do que é TDAH. Então nós temos aqui a definição de TDAH mais moderna, mais recente e internacionalmente aceita na Classificação Internacional de Doenças da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Lá nós lemos: o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade é caracterizado por um padrão persistente, pelo menos 6 meses, de desatenção e ou hiperatividade e impulsividade, que tem impacto negativo direto no funcionamento acadêmico, ocupacional ou social. Há evidências de sintomas significativos de desatenção e ou hiperatividade e impulsividade antes dos 12 anos, tipicamente no início e meados da infância.
embora alguns indivíduos possam ter a primeira percepção clínica mais tarde. O grau de desatenção e hiperatividade e impulsividade está fora dos limites de variação normal esperados para a idade e o nível de funcionamento intelectual. Para que um diagnóstico seja feito, manifestações de desatenção e/ou hiperatividade e impulsividade devem ser evidentes em múltiplas situações ou ambientes, por exemplo, casa, escola, trabalho, com amigos ou parentes, mas são suscetíveis a variar de acordo com a estrutura e demandas do ambiente. Ainda para aproveitar e falar um pouquinho da nova classificação internacional de doenças, o CID-11, aprovado neste ano, em 2022, e que deve entrar em vigor no Brasil nos próximos anos, é interessante a gente notar que o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade passa a compor o mesmo grupo de transtornos de neurodesenvolvimento em que encontramos, por exemplo, o transtorno de espectro autista. Aliás, entre o TDAH e o TEA, existem alguns sintomas bem parecidos, existe ali uma área de intersecção de semelhanças dos sintomas tanto do TEA, do autismo, quanto do TDAH. E aqui no site do CID-11 da OMS, a gente observa a presença próxima dos dois transtornos agrupados em transtornos de neurodesenvolvimento. O que isso significa e traz uma novidade para o TDAH? Anteriormente, se classificava o TDAH como um transtorno de aprendizagem. Aqui, nessa nova classificação, a partir de novos estudos e nova compreensão sobre esse transtorno, passa a se compreender que é um transtorno de neurodesenvolvimento. Está ligado ao desenvolvimento cerebral, portanto, com fatores genéticos, a criança já nasce em TDAH, ninguém se torna TDAH. Pode-se descobrir o TDAH na infância, na adolescência ou na vida adulta, mas ele sempre esteve ali. No diagnóstico do TDAH, o especialista, seja ele um psiquiatra, neurologista, neuropsicólogo ou um psicólogo, e é interessante a gente destacar que quando você for procurar uma especialidade médica, algum profissional para o diagnóstico, vale a pena pesquisar e questionar se é um especialista acostumado a trabalhar com TDAH. Isto é, trata-se de um psiquiatra que tem alguma especialidade ou já tem o hábito no atendimento de pessoas com TDAH? O mesmo vale para psicólogo, neuropsicólogo? Porque um diagnóstico bem feito, ele vai considerar um conjunto de fatores e só especialistas com formação e experiência podem fazer um diagnóstico adequado de transtornos como o TDAH. Isso também vale para o transtorno de espectro autista e outras condições mentais. No diagnóstico do TDAH, o especialista vai observar a presença de uma tríade de sintomas: a desatenção, a impulsividade e a hiperatividade. E para que seja confirmado o TDAH, esses três sintomas estarão presentes, principalmente a desatenção. A criança, por exemplo, que é só agitada, ela pode ser uma criança denominada hiperativa, mas só a agitação sem a desatenção não será TDAH. No diagnóstico também será observado se esses sintomas estão causando prejuízos a essa criança, adolescente ou adulto. E também há quanto tempo esses sintomas podem ser observados. Se, sobretudo, eles podem ser observados já na infância ou antes dos 12 anos de idade. E naquela tríade de sintomas da desatenção, da impulsividade e da hiperatividade, o diagnóstico pode apontar também qual é o tipo de TDAH que essa criança, adolescente ou adulto tem. Porque o TDAH não é igual para todo mundo. Há diferenças entre o TDAH menino e o TDAH menina, podem ter manifestações distintas. Nem toda criança TDAH é agitada e nem toda criança TDAH tem problemas escolares, por exemplo. Então, as formas de manifestação são sempre muito particulares e podem variar de indivíduo para indivíduo. E ainda no diagnóstico, o profissional vai observar se os sintomas estão causando prejuízos nas várias esferas da vida, isto é, na esfera familiar, social, acadêmica, e qual é a intensidade desses prejuízos e sofrimentos. E também deverá ser notado há quanto tempo esses sintomas estão perceptíveis e com que frequência eles se manifestam. Resumindo, não basta a criança ou adolescente ser desatento ou estar desatento ou agitado demais. Se for uma coisa do momento contextual, isto é, essa criança não era assim, ela passou a ser assim de algum tempo para cá, de alguns meses para cá, então não é TDAH. O TDAH ele é observado
em várias fases da vida e ele vai ser observado já na infância. Talvez na infância não causassem prejuízos ou esses prejuízos não ficaram tão evidentes ou os pais passaram talvez muitos anos sem compreender esses sintomas e até mesmo passando por profissionais que não identificaram e não fizeram o diagnóstico adequado. Mas esses sintomas e os seus prejuízos estão presentes já desde a infância e podem ser notadas em diferentes fases da vida, em diferentes ambientes onde essa criança ou adolescente frequenta e são sintomas que ocorrem com frequência. Compreendido? Então, há uma tríade de sintomas, há prejuízos e a intensidade com que esses prejuízos causam sofrimento na pessoa e a frequência e o tempo com que esses sintomas podem ser observados. Tudo isso é levado em conta no diagnóstico para se identificar o TDAH. E outra coisa muito importante no diagnóstico, o que faz às vezes com que o diagnóstico do TDAH seja multidisciplinar, é a necessidade de descartar outros fatores. Isto é, o profissional precisa observar se há algum outro fator responsável por causar a desatenção ou a agitação nessa criança ou adolescente. Por exemplo, pode ser um transtorno de ansiedade, uma depressão, uma vida tumultuada. Talvez essa criança esteja, por exemplo, testemunhando o divórcio dos pais e esse fator contextual está causando prejuízos emocionais que comprometem a atenção, a concentração, a organização ou deixa essa criança muito agitada. Então, não será diagnosticado o TDAH, é outro fator contextual do ambiente ou é algum outro transtorno como ansiedade ou depressão que explica melhor a condição de desatenção ou agitação da criança e não é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade por si só. E quais são os sintomas comuns na criança TDAH? Alguns sintomas podem ser: essa criança tem dificuldade para se concentrar, ela se distrai facilmente, é muito impulsiva, paciente, age sem pensar, tem dificuldade para manter as coisas organizadas, tem dificuldade de pensar ou se expressar com clareza, parece estar sempre ocupada fazendo muitas coisas, mas acaba não terminando a maioria delas, fala demais e tem dificuldade em respeitar a vez do outro em falar. Tem dificuldade para ouvir atentamente os outros. Essa criança também pode apresentar dificuldade em seguir e respeitar regras. Ela pode também ser muito emotiva, sensível, ter dificuldade em administrar as emoções. Ela interrompe os outros quando estão falando ou fazendo algo, fala mais alto que os demais e com frequência se sente inquieta e vive esquecendo as coisas que precisam ser feitas. E aí, papai e mamãe, vocês identificaram alguns desses sintomas na sua filha ou no seu filho? Identificou muitos desses sintomas? É mais ou menos isso que acontece no momento do diagnóstico com um profissional. É feita essa avaliação clínica, é feita essa consulta aos pais, às vezes aos professores, procurando identificar um conjunto de sintomas. Se apenas alguns desses sintomas estão presentes, não todos, uma minoria, isso já vai levar provavelmente para o descarte de não ser TDAH. Se são muitos desses sintomas presentes e se eles acontecem com intensidade e com frequência e causam prejuízos, então estamos mais próximo do diagnóstico de TDAH. E ao se confirmar a presença do TDAH nessa criança ou adolescente, o profissional pode também identificar qual é o tipo de TDAH. São 3 tipos de acordo com aquela tríade de sintomas. Existe o TDAH predominantemente desatento, o TDAH predominantemente impulsivo e hiperativo e o TDAH do tipo combinado. Isto é, no desatento predominam fatores de desatenção, de concentração ou organização. No TDAH predominantemente impulsivo e hiperativo, predomina a agitação e principalmente a agitação física. No tipo combinado, os 3 elementos estão presentes. Quando eu disse lá atrás que há diferenças entre o TDAH menino e menina, isso aqui também ajuda a compreender. Entre meninos, predominantemente há meninos com TDAH do tipo impulsivo e hiperativo, isto é, aquela agitação é mais comum ser encontrada em meninos. Entre as meninas, há mais casos de TDAH predominantemente desatento. Então é a menina que fica no mundo da lua, ela não tem necessariamente uma agitação física, e isso pode inclusive resultar numa demora maior para se identificar o transtorno.
porque, sendo uma menina mais acomodada, ela pode passar desapercebida e os seus sintomas não são tão evidentes. E quais são os prejuízos que o TDAH pode causar na vida social da criança, do adolescente ou do adulto? O TDAH é um fator causador de estresse e conflitos familiares, dificuldades em relacionamentos, amizade, namoro, etc. Poucos amigos ou nenhum amigo próximo, o TDAH pode ter dificuldades em administrar suas amizades, comportamento indisciplinado em lojas, igrejas, escola e em outros ambientes comunitários, a ponto de você ser convidado a sair ou a não retornar naquele ambiente. A criança desastrada, com alta incidência de ferimentos acidentais, ela esbarra em tudo, se machuca, se fere, tem roxos pelo corpo. A criança e o adolescente TDAH podem ter problemas com a higiene pessoal, porque simplesmente se esquecem de realizar as atividades de higiene, como escovar os dentes, lavar o rosto, tomar banho. Dificuldade em assumir responsabilidades, desempenho escolar significativamente abaixo da média, anos de escolaridade significativamente inferiores, ou seja, permanece menos tempo em anos nas escolas. Comportamento sexual de risco, aumento de gravidez na adolescência e de doenças sexualmente transmissíveis, isto é, adolescentes TDAH têm tendência a tomar menos cuidados, a se precaver com menos frequência quando iniciam as atividades sexuais. Eles podem ter comportamentos antissociais, incluindo mentir, roubar, brigar, que conduzem a contato frequente com a polícia, detenções e até mesmo cadeia. São muitas vezes associados ao maior risco de uso e abuso de drogas ilegais. Isso reforça a importância da identificação, do diagnóstico e do tratamento. Esses jovens TDAHs também podem ter um estilo de vida, em geral, menos saudável, menos exercícios, entretenimentos solitários, mais sedentários como videogames, TVs, o uso constante da internet, a obesidade, comer desenfreadamente ou bulimia. E também podem ter baixa autoestima, maior risco de serem vítimas de bullying, maior risco de reprovação e abandono escolar, letra feia, evitar escrever porque acha estressante ter que anotar e registrar e prefere digitar. Que tipo de intervenção ou tratamento existe para TDAH? É muito importante o apoio familiar e da escola, isto é, nós reconhecemos a existência do transtorno, temos informações e conhecimentos necessários para saber lidar com ele e, sobretudo, tendo empatia com essas crianças e adolescentes que sofrem de TDAH. Os pais e responsáveis que procuram profissionais para o tratamento do TDAH também serão informados da existência de medicamentos específicos que atuam na condição neurológica da criança e do adolescente e podem contribuir muito para uma vida mais saudável. E além dos medicamentos, há também processos terapêuticos que ajudam a criança e o adolescente e também o adulto a estabelecer novas rotinas, novos hábitos, a descobrir estratégias que contribuem para minimizar os sintomas e achar uma vida mais equilibrada, com menos sofrimento causado pelos sintomas do TDAH. E no plano das terapias, se recomenda para o TDAH a terapia do tipo cognitivo-comportamental. Então, ao procurar um psicólogo porque você tem um filho ou uma filha TDAH, ou suspeita que ele seja TDAH, é interessante que você procure saber qual é a especialidade desse profissional. E nesse ramo da psicologia, para o TDAH, se recomenda o TCC, a terapia cognitivo-comportamental. Então consulte antes a especialidade do psicólogo antes de solicitar uma consulta para o seu filho. É isso aí, eu espero ter ajudado vocês. É um conteúdo bastante complexo para resumir em um vídeo na tentativa aí de não ser muito longo. Então eu imagino que isso possa ter gerado várias dúvidas. Algumas informações e conceitos que eu trabalhei aqui talvez mereçam ser melhor estudados, esclarecidos, mas fica aí o convite para que você que assistiu ao vídeo até o fim, porque você está interessado ou precisando de informação sobre o tema, que continue sua pesquisa, que você procure por pessoas profissionais que possam me ajudar e trazer mais respostas às suas dúvidas ou angústias em relação a um transtorno que pode estar afetando, por exemplo, a vida escolar do seu filho ou da sua filha. Estou à disposição.
pode comentar aqui embaixo, colocar suas dúvidas no comentário aqui no vídeo do YouTube e compartilhe esse vídeo também com colegas, profissionais da escola, mande para os seus professores, professores mande para os seus alunos, pais de alunos. Vamos disseminar conhecimento a respeito de um transtorno que está muito presente na vida escolar. A prevalência social do TDAH é de 5 a 7%, em algumas pesquisas até 10% da população. Isso significa que em uma sala de aula é muito comum a gente ter 1, 2 ou 3 crianças TDAHs. Então, é muito importante que a gente passe a falar sobre isso para que essas pessoas tenham mais visibilidade e atendimento adequado às suas condições. Um grande abraço a vocês, até mais, tchau, tchau.